Boa tarde a todas e a todos. Eu já fui apresentado, eu sou Arthur Bruno, sou professor de História, de Geografia e Atualidades. Há pouco tempo, eu comecei há 40 anos atrás, já fui professor de muitos dos professores de vocês, e quando o pessoal me chama de secretário ou me chamava de parlamentar, eu sempre pedi, olha, me chama de professor. Eu sou professor, eu estou secretário. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou um entusiasta desse projeto desde o início e todos os anos eu venho aqui dar as minhas dicas de história, de geografia, de atualidades, para no próximo semestre eu me encontrar com vocês na universidade, ok? Então, vocês pode começar, a gente vai desenvolver temas que sempre caem no Enem. Não tem uma prova do Enem que não tenha 2, 3, às vezes 4 questões de meio ambiente e sustentabilidade, tá bom? Vocês vão ter acesso a um texto, tudo que eu estou falando aqui está num texto que vocês vão encontrar no site do Academia Enem. E eu também selecionei 15 questões de Enem, está lá com o gabarito para que vocês possam exercitar, ok? Então, quem tiver acesso ao site, não precisa copiar, porque vocês vão encontrar lá, a não ser que queira copiar o resuminho que eu fiz aqui, que é apenas para orientar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vocês todo dia escutam falar de sustentabilidade, de meio ambiente. Mas primeiro é preciso a gente dizer que esse é um conceito muito novo. Só a partir de 1960 em diante é que a humanidade, os governos, começaram a discutir políticas de meio ambiente. Até 1970, os governos agiam como se os recursos naturais fossem inesgotáveis. E a primeira pergunta que eu faço é assim, ok, bom, então, primeiro a gente precisa entender bem o que é recurso natural. O que é isso? Recurso natural é tudo que existe na natureza e pode ser aproveitado pelo homem, pela sociedade, pela humanidade. Há 2 tipos de recursos naturais. Há os recursos naturais que nunca se esgotam. Você pode utilizá-los que eles não se acabam. É o chamado recurso inesgotável. E existem aqueles que, por mais que a gente economize, um dia esses recursos irão acabar. São chamados recursos naturais esgotáveis ou não renováveis. Por exemplo, o que seria um recurso inesgotável, que nunca se acaba? O ar. Não é? O ar, o sol, são recursos naturais, nós os utilizamos, mas eles nunca se acabam, então eles são inesgotáveis. O que seria um recurso esgotável ou não renovável? As plantas. A água tratada ou a água que se pode beber, a água boa para ser utilizada, ela é um recurso esgotável, porque eu posso poluir a água de tal maneira que pode até existir água, mas essa água não serve para o uso da humanidade. Está claro isso? Os minérios eles podem se acabar. O petróleo, o gás natural, eles podem se acabar. Eles são recursos esgotáveis ou não renováveis. Está claro isso? Agora, veja bem, até os anos 60, os governos não se preocupavam, não tinham políticas para proteger o meio ambiente.
A primeira conferência internacional que aconteceu para pensar o meio ambiente, para ter políticas de preservação ambiental, aconteceu em 1972. Portanto, há pouco tempo em nível de história. E aconteceu onde? Na cidade de Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia. Pela primeira vez, começou a se debater em nível de governos a questão do meio ambiente. Muito bem. Alguns anos depois, em 1987, resolveu-se fazer uma outra conferência. Nessa conferência, começou a se discutir uma ideia nova, que até então não se discutia, que foi o conceito de sustentabilidade. Hoje, onde a gente está, só se fala disso. Desenvolvimento sustentável. Isso não é sustentável. Esse negócio é sustentável ou não é sustentável. Este é um conceito novo. Ele aparece em 1987, num documento da ONU. O que quer dizer ONU? Organização das Nações Unidas. Quantos países existem no mundo? Existem 195 países que são organizados como estados livres, independentes, soberanos. Só tem 2 países que não pertencem à ONU. Quais são eles? Quais são eles? Taiwan, Formosa e Suíça. Todos os demais países pertencem à ONU. Pois bem, em 1987, a ONU resolveu trabalhar esse conceito de sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade, então? Sustentabilidade é a utilização dos recursos naturais para a civilização presente e na perspectiva de preservação para as futuras gerações. Então, o conceito de sustentabilidade não é simplesmente deixar de usar os recursos naturais. Quando eu deixo de usar os recursos naturais, eu estou fazendo o chamado preservacionismo. Simplesmente eu não uso. Isso é preservacionismo. Agora, quando eu uso os recursos, economizando-os, guardando-os para as próximas gerações, eu estou fazendo sustentabilidade, que é a mesma coisa que desenvolvimento sustentável. Tá claro? Tanto faz eu falar sustentabilidade como desenvolvimento sustentável. Muito bem. Em 1992, 20 anos depois daquela conferência lá de Estocolmo, aconteceu uma outra grande conferência mundial para discutir meio ambiente. Onde é que foi? Aconteceu onde? No Rio de Janeiro. Foi a chamada Rio 92, ou Eco 92. Ali, todos os países da ONU se reuniram para discutir os grandes problemas ambientais. E lá, eles lançaram uma agenda, eles lançaram uma série de temas que teriam que ser priorizados no século 21. Foi a chamada Agenda 21. Então foi muito importante aquela conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, onde se discutiu o desmatamento, a desertificação, onde se discutiu o problema do lixo, dos resíduos sólidos, onde se discutiu o problema dos oceanos, da poluição do ar, da poluição do solo, e onde se lançou um documento com uma série de ideias para que as fossem prioridade no século 21. Eu pergunto, aquelas questões que foram colocadas como prioridade na Eco 92 se tornaram prioridade pelos governos do mundo? Não. Então eu posso dizer que apesar da importância da Eco 92, na prática, pouco se fez pelo meio ambiente,
a partir daquele encontro, daquela conferência de 1992. Vocês estão percebendo que de 20 em 20 anos se faz uma grande conferência para debater meio ambiente e para buscar soluções para os problemas ambientais. A última grande conferência da ONU aconteceu quando? Em 2012. E aconteceu onde? De novo, no Rio de Janeiro. Foi a chamada Rio mais 20. Na Rio mais 20, se avaliou todas aquelas questões que tinham sido discutidas 20 anos antes do Rio de Janeiro, as soluções que foram propostas e que se realmente elas tinham sido encaminhadas, se realmente elas estavam sendo vistas como prioridade pelos governos. E a decepção foi muito grande, a avaliação foi muito negativa. Aquele encontro do Rio de Janeiro, em 2012, teve um problema sério. A ausência do presidente da maior potência do mundo, que é o país que mais polui, porque é o país mais rico. Que país é esse? Os Estados Unidos. Muito bem. Dito isso, vamos começar agora a ver alguns conceitos fundamentais para que a gente possa desenvolver quais são os problemas ambientais. O primeiro conceito é o conceito de biodiversidade. O que é isso? Biodiversidade é a presença de animais e vegetais. É a presença de vida. É a presença de seres bióticos. O que são seres bióticos? São aqueles que têm vida, não é? Ou seja, animais e vegetais. O que é muito importante sobre isso? E por que as duas conferências aconteceram no Rio de Janeiro? Porque o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Olha lá o que eu estou dizendo, hein? Nenhum país do mundo tem tantos animais e vegetais como o Brasil. Por quê? O Brasil é um país tropical ou é um país temperado? É tropical, não é? Se o Brasil é tropical, significa dizer que tem muita insolação e tem muita chuva. Se tem sol e se tem água, a diversidade biológica é muito maior. Então, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de animais e vegetais no mundo. Isso é uma grande riqueza, isso é uma grande potencialidade para o desenvolvimento do Brasil. Quer ver? Eu disse que o mundo tinha quantos países? 195. Muito bem. O Brasil se coloca em que lugar na sua população? O Brasil é um país populoso ou não? É, não é? Qual é o país mais populoso do mundo? China. 1,3 bilhão de habitantes. 20% da população mundial tem a China. Qual é a segunda população do mundo? Índia. 1,2 bilhão. Terceiro lugar. Terceiro lugar? Qual é? Diz. Estados Unidos. 330 milhões de habitantes. Quarto lugar. Indonésia. 260 milhões. Quinto lugar. Brasil. Saiu agora, recentemente. O Brasil já tem 207 milhões de habitantes. Então, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Eu pergunto, para o nosso desenvolvimento, isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim ter muita gente? Para o crescimento econômico do país? É bom, porque se tem muita gente, significa dizer
que tem muito mercado consumidor. Tem muita gente no Brasil para comprar, para consumir. Se tem muita gente, significa dizer que a mão de obra é numerosa ou é reduzida? É numerosa. Então é uma vantagem muito grande para o Brasil ter uma enorme população, ter a 5ª maior população do mundo. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país grande ou pequeno? Grande ou pequeno? Pessoal, são quantos países do mundo, hein? 195. Ok. O Brasil se classifica em que lugar? Em tamanho, em área. 5º. É fácil lembrar. O Brasil é o 5º em população, o Brasil é o 5º em área, em superfície, em tamanho. Qual é o maior país do mundo? Rússia, 17 milhões de quilômetros quadrados. Segundo lugar, Canadá, 9,9 milhões. Terceiro lugar, China, 9,5 milhões. Quarto lugar, Estados Unidos, 9,3 milhões. Quinto lugar, Brasil, com 8,5 milhões de habitantes. O fato de o Brasil ser um país grande, isso é bom ou ruim para o seu desenvolvimento? É ótimo, porque a biodiversidade é enorme, é a maior do mundo. Terceira e última pergunta. O Brasil é um país rico ou pobre? Vamos parar com esse complexo de pobreza. O Brasil é um país rico ou pobre? Riquíssimo. São quantos países no mundo? 195. Pois bem, o Brasil é o 7º país mais rico do mundo. O problema é que essa riqueza é mal distribuída. O problema no Brasil é que poucos têm muito e muitos têm pouco. É uma renda mal distribuída. Mas que o Brasil é rico, é. É rico pela sua natureza, é rico pelos seus recursos naturais e é rico porque tem uma enorme população. Está claro isso? Vamos em frente. Muito bem. Então vamos começar agora a debater quais são os principais problemas ambientais do Brasil e do mundo. Vamos lá. Nos anos 70 e anos 80, um dos principais problemas ambientais do mundo era um buraco que existia na camada de ozônio. Vocês já aprenderam que a atmosfera tem várias camadas, não é isso? Tem uma camada muito alta, que é a estratosfera. Lá existe uma camada de O3, de ozônio. Ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque os raios solares, quando vêm, eles são filtrados por essa camada de ozônio. Existe o chamado raio ultravioleta, que se não fosse a camada de ozônio, ele chegaria aqui à Terra com tanta força que ele geraria problemas aos seres vivos. Geraria problemas de pele para os seres humanos. Então ele é muito perigoso. Então a camada de ozônio é fundamental e funciona como um filtro para os seres vivos. O que é que começou a se observar nos anos 70 e 80? É que essa camada de ozônio, ela estava rarefeita. É como se ela tivesse cheia de buracos. E se descobriu que um dos motivos disso era a presença de um gás que é utilizado nas geladeiras, no ar-condicionado, o chamado CFC, clorofluorcarbono. E quando os cientistas descobriram isso, as fábricas diminuíram o uso e muitas não utilizam mais
o CFC na produção de eletrodomésticos. Consequência, essa camada de ozônio está voltando a ser como era. Ela tem buracos ainda, mas já está se recuperando porque se descobriu qual era o problema ambiental, se encontrou a solução e os governos com as empresas passaram a atuar conjuntamente para resolver o problema. Eu estou começando por um bom exemplo para mostrar que se a sociedade se conscientizar, se organizar, se os governos atuarem junto com as empresas, nós temos como vencer os problemas ambientais. Quer ver? Vamos lá. O segundo problema, talvez hoje o mais falado, todo dia vocês escutam na televisão, já caiu no Enem e tudo indica que vai continuar caindo. Um seríssimo problema que nós estamos vivendo hoje é o chamado aquecimento global. Como é que acontece isso? Vocês já aprenderam que os raios solares que aquecem a atmosfera são os raios solares diretos ou indiretos? Pensa, os raios solares que aquecem a atmosfera, que dão calor à atmosfera, são os raios solares diretos ou indiretos? Indiretos. Os raios solares vêm do Sol, já são filtrados pela camada de ozônio para evitar a entrada em larga escala dos raios ultravioleta. Aí eles vêm, chegam ao solo, ou chegam ao oceano, à água. Quando eles chegam, eles penetram. E outros raios são rebatidos. Quando eles são rebatidos, eles ficam mais fortes ou mais fracos? Aí é física pura. Eu jogo uma bola ao chão, quando ela volta mais forte ou mais fraca? Mais fraca, não é? Assim também são os raios solares. Os raios solares vêm, penetram na terra ou na água e alguns são rebatidos. Quando eles são rebatidos, eles vêm mais lentos e é nesse momento que eles aquecem a atmosfera. Ora, o que é que acontece? Nós, seres humanos, ao utilizar um automóvel, eu vou jogar na atmosfera o dióxido de carbono. As fábricas, quando fabricam alguma coisa, as chaminés estão lançando também gases, que podem ser o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o enxofre, tudo isso vai para a atmosfera. O que é que acontece então? Esses raios que vieram, que foram rebatidos, eles tendem a voltar ao espaço. Mas se eles encontrarem uma nuvem de poluição, eles vão ficar presos. Isso é o que a gente chama de efeito estufa. Eu pergunto a vocês, o efeito estufa em si é uma coisa boa ou ruim para a humanidade? É boa. Pessoal, se não houvesse esse aquecimento pelos raios solares, se não houvesse o efeito estufa, nós já tínhamos morrido de frio. O mundo só é aquecido por causa do efeito estufa, por causa do aquecimento da atmosfera pelos raios solares. Nós não aguentaríamos o frio. Qual é o problema? O problema é que hoje existe um excesso de poluição, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de enxofre e de outros elementos químicos na atmosfera. Esse é o problema, é o excesso. E o que é que esse excesso está ocasionando? O aquecimento global. O efeito estufa está aumentando, a temperatura média do mundo está aumentando e isso está gerando o aquecimento global. Quer ver? Quando é que começou a Revolução Industrial?
Quando que começou a Revolução Industrial? Na segunda metade do século XVIII, não foi? 1760, aproximadamente. Começou por onde? Pela Inglaterra, mas logo, logo se espalhou pelo mundo. Ok. Da Revolução Industrial até os nossos dias, a temperatura média do mundo aumentou em 1 grau, por causa do efeito estufa, por causa do aquecimento global. Os cientistas estão dizendo que se não for feito nada, se nós não combatermos o aquecimento global, nós podemos chegar em 2100, no final desse século, com a temperatura média aumentando de 4 a 5 graus. Atenção, ó. Em 200 anos, aumentou 1 grau. No ritmo que está, se nada forte for feito, nós vamos aumentar em 4 a 5 graus a temperatura média do mundo. E qual é o problema? O problema é que com esse aumento do aquecimento global, com a presença maior dos gases de efeito estufa, que aumentam o efeito estufa, o que é que vai acontecer com os oceanos? Eles vão aumentar ou diminuir? Eles vão aumentar, não vão? A água vai subir. E se a água dos oceanos subir, o que é que vai acontecer com algumas ilhas? Vão ficar submersas. Algumas ilhas irão afundar. E o que é que vai acontecer com cidades litorâneas, como Fortaleza? O mar vai avançar, vai diminuir a quantidade de praia. E essas mudanças climáticas irão mudar também o ritmo de chuvas no mundo. Em lugar que não chove, vai chover menos ainda. Ou em lugar que chove muito, vai chover mais ainda. Então vai haver grandes mudanças climáticas que já começam a acontecer como consequência do aquecimento global. Está claro isso? Bem entendido? Muito bem. Dito isso, um dos problemas ambientais que é também consequência do aquecimento global é o processo de desertificação. Me diga uma coisa, este ano choveu muito, choveu pouco ou choveu na média no Ceará? Na média, né? Na média, em alguns locais menos que a média, né? No Ceará, de uma maneira geral, choveu na média histórica. Ok. Acontece, pessoal, que de 2012 até 2016, nós tivemos 5 anos de seca. Nós tivemos 5 anos de chuva abaixo da média. Lembrando que 2011 choveu acima da média, mas 2010 foi abaixo da média. E esse ano foi na média. Consequência, como estão os açudes, as represas do Ceará e em boa parte do Nordeste? Estão cheias ou secas? Secas. O Ceará tem 154 açudes que são acompanhados pelo governo, que de alguma maneira servem de abastecimento à população cearense. Sabe qual é a percentagem de água desses açudes? 11%. O maior açude do Ceará, qual é? Castanhão, tem 4% de água. E o Castanhão, ele é fundamental também para abastecer a área metropolitana de Fortaleza. Então, anos seguidos de seca fizeram com que o acúmulo de água fosse muito pouco. Os açudes não acumularam água. Muito bem. Qual é o problema do Nordeste? Por que que o Nordeste tem esse problema de falta de água? Vamos ver. Qual é o período de chuva
no chamado Nordeste semiárido. Começa quando as chuvas? Fevereiro, março, abril e maio. Normalmente são 4 meses de chuva. É o que se chama de quadra invernosa. Chove numa quantidade razoável. Não é que chova pouco, não. Chove numa quantidade razoável. O problema é porque chove nesses 4 meses. Às vezes começa em janeiro, às vezes vai até junho, mas em média são 4 meses de chuva, fevereiro a maio. Ok, chove, tá. Mas quando chove, essa água vai para o solo. Tá. Como é que é o subsolo do Ceará? Esse subsolo, ele é sedimentar? Não. Logo, logo eu vou encontrar a pedra. Logo, logo eu vou encontrar a rocha. Significa dizer que os nossos solos são estreitos ou largos? Estreitos. Chove e a água dá logo na pedra. Se dá na pedra, vai encharcar logo, não vai? Se encharca logo, a água vai direto para o riacho, né? Forma ali uma grotazinha, vai para o riacho, vai para o rio, e essa água vai acabar onde? No mar. Tá. Aí você vai dizer, mas eu posso fazer açudes. É verdade. E alguns açudes foram feitos. Só que eu tenho 8, 9 meses de muito sol, de muita insolação no Nordeste semiárido. Significa dizer que a evaporação é grande ou pequena? É grande, não é? Então, boa parte daquela água que caiu, ou ela vai para o mar, ou ela vai ser evaporada. Mesmo que eu represe a água, mesmo que eu construa açudes, a evaporação continua imensa. Este é um dos grandes problemas do Nordeste semiárido. Outro problema, o desmatamento. No Nordeste, nós soltamos metade da vegetação original. O Ceará mesmo, a gente tem mais ou menos metade da vegetação original. O resto já foi desmatado. Qual é o problema? É que quando eu tenho uma árvore, quando eu tenho uma planta, ela também evapora, não é? A água que está nela evapora também. Se evapora, significa que mais possibilidade de chuva. Essa água que evapora, ela vai ser condensada, vai formar nuvem e depois vai chover. Quanto mais eu desmato, menos chuva. Quanto mais verde, quanto mais árvores, mais evapotranspiração, mais possibilidade de chuva. Está claro isso? Como é o nome da mata que fica nas margens de um rio, de um riacho? Mata ciliar, porque parece com os cílios. Os nossos cílios existem para proteger os nossos olhos. As matas ciliares existem para proteger o rio. Se eu desmato nas margens do rio, a água vem e ela vai tirar areia, vai tirar argila da beira do rio, porque não tem árvore para segurar o solo, aí o solo se desmancha. Consequência, esse rio vai sofrer assoreamento. O que é assoreamento? É a quantidade de areia que vai para o leito do rio. Se vai para o leito do rio, ele vai ficar mais raso. Se vai ficar mais raso, a água vai se espalhar mais. Por isso que é fundamental a presença de matas ciliares. O que é que os cientistas estão observando? É que a seca está ficando cada vez mais grave. Esses 5 anos de seca que nós tivemos no Nordeste semiárido é a maior dos últimos 100 anos. Só teve uma seca maior do que essa entre 1877
em 1885, no século XIX. É por isso que a gente diz que essa é a maior seca dos últimos 100 anos. E está se agravando. E os cientistas dizem que uma das causas é o aquecimento global. É o excesso de gases de efeito estufa na atmosfera que está mudando os ventos no mundo. E os ventos é que trazem chuva. Está claro isso? Bem entendido? Então vamos lá. Vocês já aprenderam que bioma é o quê? Bioma é um ecossistema onde eu vou encontrar vegetais e animais comuns, não é? É uma série de ecossistemas semelhantes, onde existem vegetais e animais comuns. Me diga uma coisa, no Brasil, nós temos quantos biomas? Quantos biomas no Brasil? Vamos pensar, pensa comigo. Ali no norte, região norte, pega o Maranhão, pega ali Mato Grosso, Tocantins. Que bioma é aquele ali? É o maior bioma do mundo. A Amazônia. Muito bem. Aí eu venho aqui para o Nordeste semiárido. Que bioma eu vou encontrar aqui? A Caatinga. Esse nome Caatinga é um nome indígena. E significa o quê? Mata branca. Mata branca, né? Porque na época da seca caem as folhas. Essas árvores são caducifólias, né? As folhas caem no período seca, né? Então é a Caatinga. Muito bem. Aí nós vamos ali para o litoral. No litoral do Rio Grande do Norte, até o litoral de São Paulo, eu também vou encontrar uma vegetação de serra, inclusive aqui no Ceará, Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Chapada do Araripe. Eu vou encontrar que tipo de vegetação nesses locais? A Mata Atlântica. Atenção! Hoje no Brasil só tem 8% de Mata Atlântica do que existia no início. A Amazônia está razoavelmente preservada. Eu tenho 82%. Mas todo dia está se desmatando na Amazônia. É um grande problema que nós estamos vivendo no Brasil. Atenção! Lá no Centro-Oeste, no clima tropical típico, eu tenho uma vegetação com pequenas árvores, com arbustos. Hoje é o local onde a agricultura brasileira mais está crescendo. Que bioma é aquele? Cerrado. Outro problema, o Cerrado só tem 40% do que existia no início desse país. Está também havendo uma grande devastação no Cerrado, por quê? Porque hoje é o celeiro agrícola do Brasil. Os estados maiores produtores agrícolas hoje estão no Centro-Oeste, na área de Cerrado. No Mato Grosso, e principalmente no Mato Grosso do Sul, eu tenho um bioma que é uma grama enorme, pouca árvore, pouco arbusto, que na época de chuva fica totalmente alagado. Na época sem chuva, se coloca o gado lá para alimentar-se dessas gramíneas. Que bioma é aquele? O Pantanal. Muito bem. Na região sul, eu tenho florestas, não é? Florestas temperadas, árvores altas, com madeira muito boa para a construção civil, para móveis. Como é o nome daquele bioma? Mata das Araucárias, ou Mata dos Pinhais. E lá no sul, no Rio Grande do Sul, eu também tenho uma área de gramínea, não é? Na fronteira, numa área excelente para a criação de gado. É o chamado Pampa. Esses são
os grandes biomas do Brasil. Atenção que pode cair uma questão sobre os biomas. Por quê? Porque este ano a campanha da fraternidade da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs é justamente os biomas, cuidar dos biomas, evitar o desmatamento dos biomas, é a campanha da fraternidade desse ano. Então é um assunto que pode cair no Enem. Atenção! Em 2012, eu estava lá, votei no Congresso Nacional, no Código Florestal. O Código Florestal é uma lei que trata da vegetação, trata dos recursos naturais e como se deve utilizá-los no Brasil. Esse é o Código Florestal. O Código Florestal, ele traz alguns conceitos muito interessantes. Primeiro, o conceito de reserva legal. Isso é muito importante, hein? Lá na Amazônia, quem tiver terra, quem tiver propriedade, ele pode plantar ou criar gado ou utilizar para madeira em até 20% da sua propriedade. 80% da propriedade na Amazônia tem que ficar natural, tem que ser preservada. Isso foi um grande ganho no Código Florestal. Mesmo assim, a Amazônia continua a ser muito desmatada, muito devastada. Mas a lei garante que toda propriedade tem que preservar 80% da terra de reserva legal. Vou deixar as perguntas para o final, ok? No Cerrado, como o Cerrado está muito devastado por causa das fazendas de gado e da agricultura, como eu disse, é a região maior produtora agrícola do Brasil. Pelo Código Florestal, toda fazenda, toda propriedade tem que deixar 35% de reserva legal. Não se pode desmatar em 35% das áreas de qualquer propriedade na área de cerrado. Na área da Caatinga, 20% tem que ficar como reserva legal. E na Mata Atlântica, 20%. Nós colocamos esses percentuais na lei para diminuir esse desmatamento desbragado, exagerado, que existe no Brasil. Um outro conceito importante também é o conceito de APP. O que quer dizer APP? Área de Preservação Permanente. Então, em toda propriedade, além da reserva legal, o proprietário não pode utilizar as áreas de APP. O que seriam essas áreas? As matas ciliares. Nas margens dos rios, nas margens do açude, tem que ficar a mata natural, não pode desmatar. É uma APP, Área de Preservação Permanente. No topo de morro, no topo de serra, é APP, não pode desmatar. Dunas, vegetação de dunas, não pode desmatar. Não se pode construir em duna, nem em duna vegetada, nem em duna não vegetada, porque elas são APP, Área de Preservação Permanente. E quem fizer isso está cometendo um crime contra o Código Ambiental. Está claro isso? Foi muito importante o Código Ambiental garantir a presença de reserva legal e de APP. Também foi decidido que todo proprietário, até o final desse ano de 2017, terá que fazer o seu cadastro ambiental rural. É o que a gente chama de CAR, Cadastro Ambiental Rural. Ele vai ter que ir na sua fazenda, na sua terra, fazer uma medição, fazer um geoprocessamento e vai ter que entregar ao órgão ambiental, está aqui a minha terra, ó. Está aqui os 20% de reserva legal ou mais, está aqui o APP que eu estou respeitando. E quem utilizou a área de APP ou de reserva legal vai ter que apresentar o seu PRA. O que é PRA? Programa de Regularização Ambiental. Ele vai ter que
plantar, ele vai ter que recuperar aquela área que ele degradou. Ou faz isso, ou ele não vai receber empréstimo, e ele pode receber multa por crimes ambientais, ok? Então vamos lá. Portanto, o Código Ambiental, mesmo não sendo consenso, muita gente criticou o Código, mas ele foi um avanço para a legislação ambiental no Brasil. Olha aí um problema que vocês conhecem bem. Resíduos sólidos. O que é o resíduo sólido? É o nome chique para quê? Para o lixo, né? Pessoal, é um dos maiores problemas ambientais do Brasil. Em 2010, há 7 anos atrás, foi votada uma lei, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sabe o que é que essa lei determinou? Que até 2014, portanto, há 3 anos atrás, não podia mais haver lixão no Brasil. Está com 3 anos essa lei. Os lixões acabaram? Não, os lixões aumentaram. É ou não é? Quantos municípios tem o estado do Ceará? 184. Sabe quantos lixões existem no Ceará? 311. Já viram isso? Você está indo para o interior, anda na estrada, você vê do lado aquele lixão horroroso, cheio de urubu e às vezes de catadores, né? De gente catando ali aquele lixo descartado, né? Pois bem, já não podia ter lixão no Brasil. A lei proibiu que depois de 2014 não houvesse mais lixão. Pois bem, todos os lixões que vocês virem, eles estão ilegais. E mais, a lei também determinou que todo município tinha que fazer a reciclagem. Ou seja, tem que separar o que é rejeito, aquilo que não serve mais para nada, é o que a gente chama de rejeito. E aquilo que tem serventia, e aquilo que pode ser reutilizado, é o que a gente chama de resíduo sólido reciclável. Seria o quê? Seria o quê? O metal, o plástico, o papel, o vidro, não é isso? Você tem que separar. Bom, o fato é que poucos municípios estão fazendo isso. Quantos municípios tem no Ceará? Já falei, quantos? 184. Pois bem, no Ceará só tem 29 municípios que fazem algum tipo de reciclagem. Ou seja, a lei não está sendo cumprida. Cabe ao Ministério Público, né, fazer com que os municípios cumpram a lei. Por que os municípios? Porque são os municípios que são responsáveis pela política de resíduo sólido. Agora eu pergunto a vocês, a responsabilidade dessa situação é só da prefeitura? Não. É do governo do estado que tem que apoiar, é do governo federal que tem que apoiar, e é também de quem, pessoal? Esse problema é também de quem? Nosso. É de cada um de nós, não é? Porque nós não fazemos, em regra, a reciclagem. É por isso que hoje se estimula a política dos 3R. Quais são as políticas do 3R para tentar melhorar essa situação do resíduo sólido? Primeiro, reduzir o consumo. A gente consome demais. A gente consome coisas que não nos interessam. A gente consome coisa que só usa uma vez, que usa pouco. Então, a primeira política é reduzir o consumo. Consumo não é felicidade. Consumo pode até ajudar. Consumir é necessário, mas não é isso que vai nos fazer felizes. Segundo, é preciso reduzir ao primeiro. Segundo, reutilizar.
né, a gente pode reutilizar muita coisa que a gente joga fora. O terceiro R, reciclar. Então, a política de reciclagem deveria ser de cada um, né? Cada família tinha que ter pelo menos lá o resíduo sólido úmido e o resíduo sólido seco. Toda família tinha que separar o lixo. E aqui em Fortaleza, felizmente, não é, o atual prefeito está fazendo os ecopontos para você poder levar e ainda trocar o lixo reciclável, trocar por passagem de ônibus, né? Trocar por pagamento de energia. Isso é fundamental, é o estímulo para a reciclagem. Mas a reciclagem também é para ser feita na escola, é para ser feita nos locais de trabalho. É isso que vai fazer com que a população se mobilize pela reciclagem. Bom, e quando acabar o lixão? Quando acabar o lixão, é para se fazer o chamado aterro sanitário. Todo o rejeito, aquilo que não serve mais para nada, tem que ir para o aterro sanitário, que você tem técnicas, não é, de aterrar aquilo de forma correta, e não lixão a céu aberto, como nós temos hoje. Então, o rejeito tem que ir para o aterro e o reciclado tem que ser reciclado pelas empresas, pelas casas, por nós todos. Não é? Nós temos que ter essa atitude, porque é um problema de saúde, é um problema de meio ambiente, é um problema seríssimo para o aquecimento global também. A forma incorreta, errada, de acondicionar o resíduo sólido. Há países que já conseguiram resolver esse problema. Nós ainda estamos na pré-história do resíduo sólido. Muito bem. Nos últimos anos, houve grandes avanços na política ambiental. Vocês estão lembrados que em 1997 aconteceu um grande acordo dos países da ONU lá no Japão, na cidade de Kyoto. Lá naquela conferência de Kyoto, o objetivo, isso há 20 anos atrás, né, 1997, o objetivo era fazer com que até 2012 o mundo reduzisse em 5% a quantidade de gases de efeito estufa utilizada em 2005. Então, o objetivo era diminuir em 5%. Eu pergunto, o protocolo de Kyoto, o acordo de Kyoto, foi um sucesso ou foi um fracasso? Um fracasso. Total fracasso. Os países não cumpriram o que prometeram. E muitos países sequer prometeram. Por isso que aconteceu recentemente a Conferência de Paris. Lembram disso? Em 2015 aconteceu a COP21. O que é esse negócio de COP? É Conferência das Partes. O que são as partes? São os países existentes no mundo. Então, quando você fala COP21, COP18, COP20, está falando da Conferência das Partes, portanto, da Conferência dos Países. A COP21 decidiu que o mundo tem que agir, tem que ter políticas, tem que ter decisões para chegar em 2100 e aumentando no máximo 2 graus de temperatura média que se tinha no início da Revolução Industrial. Presta atenção. Lembra que eu falei? Hoje, a temperatura média mundial aumentou em quanto em relação à média do início da Revolução Industrial? 1 grau. Pois bem, então, o objetivo é, no máximo, aumentar mais 1 grau, até 2100.
O ideal é aumentar mais meio grau, e nós chegaríamos em 1,5 grau acima do que se tinha no início da Revolução Industrial. Por quê? Porque os cientistas afirmam que acima disso nós teremos problemas ambientais tão sérios que põem em risco boa parte da humanidade. Lembra que eu falei? Se nada for feito, nós podemos aumentar em até 4 graus, podemos aumentar em até 5 graus. Para não haver grandes prejuízos à humanidade, deve-se aumentar no máximo 2 graus. O ideal é 1,5. Então, para a gente conseguir esses objetivos, nós vamos ter que mudar muito a nossa vida. Primeiro, consumir menos recursos naturais, reduzir. 2, reutilizar aquilo que é produto. Os produtos têm que durar mais. 3, reciclar e, principalmente, diminuir a quantidade de gases de efeito estufa. Pessoal, o Brasil está numa boa situação para fazer isso ou não? Tá. Sabe por quê? Presta atenção. Vocês já aprenderam que os recursos que podem ser utilizados como combustíveis existem de 2 tipos, não é? Há os chamados recursos esgotáveis e os inesgotáveis. Dentre os recursos esgotáveis, aqueles que podem se acabar, estão 3 que são muito importantes para a energia, mas são os que mais causam o efeito estufa. Quais seriam? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural. São os chamados combustíveis fósseis. Eles são recursos naturais esgotáveis. Eles vão se acabar um dia, mas eles são altamente poluentes. Eles são os principais geradores do efeito estufa. Pois bem, na maioria dos países do mundo, a eletricidade que nós estamos consumindo aqui, ela é gerada através de usinas termoelétricas, hidrelétricas ou nucleares. Pensa, na Europa, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, a eletricidade ela vem principalmente das usinas termoelétricas. E a termoelétrica usa o quê para produzir eletricidade? Ela usa o quê? O calor. Calor. Calor da onde? Do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Desses 3, qual é o mais poluente? É o carvão mineral, que é o mais utilizado na maioria dos países do mundo. Pois bem, vamos para o Brasil agora. O Brasil, na produção da eletricidade que nós estamos consumindo agora, a gente usa mais termoelétrica, hidrelétrica ou usina nuclear? Hidrelétrica. 70%, já foi 90%. Hoje, 70% da eletricidade gerada no Brasil vem de hidrelétricas. E eu pergunto, a hidrelétrica polui? Não. A hidrelétrica gera gás de efeito estufa? Não. Diferente da termoelétrica. Isso é uma grande vantagem do Brasil. E vou dizer mais, preste atenção. Todo tipo de energia utilizada no Brasil, 40% são recursos renováveis. 40% de toda a energia usada no Brasil, não é só de eletricidade não, é combustível para carro, automóvel. Toda a energia, 40% é renovável. Por quê? Por causa do álcool, né? Para os carros,
por causa da hidrelétrica para a eletricidade. E mais, o Brasil tem muito sol, o Brasil tem muita insolação ou não? Demais. É um privilégio. O Brasil tem sol o ano inteiro, principalmente no Nordeste, né? Mas em boa parte do Brasil a gente tem sol o ano inteiro, diferente de muitos países do mundo. Se tem sol o ano inteiro, nós temos um grande potencial para a energia solar. O Brasil tem muito vento, tem ou não? Muito, principalmente no Nordeste. Ventos fortes e constantes. Por isso que o Ceará é um paraíso para o kitesurf. Vem gente do mundo inteiro fazer kitesurf nas praias do Ceará. Por quê? Porque nós temos ventos fortes e constantes. Portanto, esses ventos são fundamentais para a energia eólica. O Brasil é um país temperado, frio ou tropical? Tropical, não é? Se o Brasil é tropical, significa dizer que tem muito calor, muito sol e muita água. Isso é fundamental para as chamadas plantas tropicais. Essas plantas tropicais são fundamentais para gerar o quê? Energia, na chamada biomassa. Então, olha lá, o Brasil tem biomassa, energia solar, energia eólica, tem oceano, né? Para a gente também gerar energia das marés. O Brasil tem petróleo, tem ou não? Muito. Com o pré-sal, que foi descoberto no Brasil, o Brasil hoje é um dos 10 países de maior potencial de petróleo do mundo. Está entre os 10 com as maiores reservas de petróleo no mundo. Ou seja, o Brasil tem todo tipo de energia. Mas o mais importante, tem muita energia renovável. Não há país no mundo com a diversidade energética do Brasil. Está claro isso? Nenhum país do mundo tem tanto tipo de energia, principalmente renovável, energia limpa, como o Brasil tem. Isso é bom ou ruim para a economia do país? É ótimo. Isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Agora, o que é que tem que fazer? Priorizar, investir, tem que ter tecnologia, não é? Por isso que investir em educação e tecnologia é decisivo para o Brasil. Às vezes eu vejo as pessoas sendo pessimistas com o Brasil. Ah, esse país não presta não. Ah, esse país não tem jeito não. Se tem um país que tem jeito, é o Brasil. Por quê? Pela biodiversidade, que é a maior do mundo. Pela diversidade energética, que é a maior do mundo. Pela população, pelo PIB, pela área que nós temos. O que está faltando é liderança, tomada de posição. O que está faltando é decisão política, não é? Nossa e dos nossos governantes. Mas não tem um país no mundo com o potencial natural que o Brasil tem. É ou não é? Então, nós temos grandes potenciais energéticos que não poluem, não é? Que não aumentam a quantidade de gases de efeito estufa. Por isso que o Brasil é considerado uma das lideranças do mundo na área ambiental. O Brasil se comprometeu na Conferência de Paris que até 2025 nós vamos diminuir em 37% a quantidade de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E em 2030, o Brasil quer diminuir 43% da quantidade de gases de efeito estufa. O Brasil assumiu o compromisso de plantar 12 milhões de árvores no país, fazer replantio, reflorestamento. Nós temos condição para isso. Então, o Brasil é um dos líderes do mundo na questão ambiental. Apesar de todos os problemas que temos na área ambiental, o Brasil é considerado um dos países que tem uma das melhores políticas ambientais do planeta.
E é porque não está bom, pode melhorar muito mais ainda. Muito bem. Depois do encontro de Paris, houve um encontro em Nova York. E no encontro de Nova York, os países resolveram decidir quais deveriam ser os grandes desafios, quais deveriam ser os grandes objetivos da humanidade nos próximos 15 anos. Entre 2000 e 2015, havia 8 objetivos. Eram os objetivos do milênio. De 2015 para 2030, o mundo resolveu fazer um acordo e dizer: nós temos 17 objetivos para os 15 próximos anos. São chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem dar uma olhada aí, não é? Que esses objetivos, eles são fundamentais. Primeiro, acabar com a fome no mundo. Ah, é difícil? É, mas o Brasil, recentemente, há 2 anos atrás, chegou a esse objetivo. A quantidade de gente que passa fome no Brasil hoje é tão pequena, né, que já é considerado no mundo como o Brasil resolveu o problema da fome. Tem miséria no Brasil? Tem. Tem pobreza? Muita. Mas nós já resolvemos o problema da fome. Pouca gente passa fome no Brasil, principalmente pelos programas sociais, como é o caso do Bolsa Família, né? Dentre outros programas, né, o Brasil hoje tem bons programas sociais e nós, pelo menos da questão da fome, nós conseguimos relativamente resolver. Tem gente passando fome? Tem, mas o percentual é tão pequeno que já se considera que o Brasil venceu o problema da fome. Temos que vencer agora o problema da pobreza. Como nós temos que vencer também a igualdade, políticas de igualdade entre homens e mulheres. Ah, Bruno, mas aqui na academia Enem tem mais mulher do que homem estudando. É verdade. Se for para as escolas, vai também encontrar mais mulher. Se for para as faculdades, vocês vão encontrar mais mulheres do que homens. Se forem para os concursos públicos, as mulheres estão passando mais do que os homens. E quando vai para o salário, as mulheres no Brasil ganham 70% do salário dos homens na mesma profissão. Alguma coisa está errada, não está? Não existe ainda isonomia, ainda há machismo, preconceito no Brasil e no mundo. O Brasil até menos. Você vai para os países árabes, vai para os países africanos, a desigualdade é imensa entre homens e mulheres. Então é um dos objetivos do milênio. Outro objetivo do milênio: garantir água para todo mundo, garantir luz para todo mundo, garantir que o desenvolvimento sustentável seja uma prática de todos os países. Acabar com a desertificação é um problema no Brasil. 15% do território brasileiro está desertificado. E o que é a desertificação? É a mesma coisa que deserto natural? Não. Uma coisa é o Saara, uma coisa é o deserto do Atacama. É deserto por questões naturais. Outra coisa é o processo de desertificação. Desertificação é uma área onde antes havia animais, vegetais e não tem mais. Morreu. Animal, morreu vegetal, a área está como se fosse um deserto. Causado pelo homem, pelo desmatamento, pelas queimadas, pelo mau uso do solo. O homem está mudando a natureza. Isso é o que a gente chama de antropogênese. Antropó, homem, né? O homem está gerando uma natureza diferente. Não é? Alguns cientistas dizem que nós estamos vivendo uma antropogênese. Guardem essa palavra, ela é boa, hein? Ela pode cair no Enem. Antropogênese é a mudança que os homens estão gerando na natureza. Não é?
que algumas são benéficas, mas muitas delas são maléficas, geram grandes problemas para a humanidade. Bom, então vou começar a responder aqui as perguntas, porque sempre tem boas perguntas e vai ajudar vocês também a entenderem melhor. A primeira diz assim: mesmo com o Código Florestal em vigor, ainda há desmatamento desenfreado. Isso ocorre por brechas na lei, por falta da fiscalização ou por dupla interpretação jurídica da lei? Essa pergunta é muito boa. Pessoal, atenção. Uma coisa é o desmatamento ilegal. Outra coisa é a supressão legal. Eu posso fazer um desmatamento, está de acordo com a lei? Pode. Por exemplo, eu tenho uma propriedade no interior, tenho uma fazenda no interior do Ceará. Lembra do Código Florestal? Eu não posso desmatar o quê? A reserva legal, que é no mínimo 20%, né? Eu não posso desmatar uma serra, um topo de morro. Eu não posso desmatar as matas ciliares. Mas o restante, na minha propriedade, para plantar, eu posso fazer um desmatamento legal. Esse desmatamento não é ilegal. Está entendendo? É ilegal se for em reserva legal, se for em APP, não é? Se for naquelas áreas que você não pode desmatar, ok? Então, quando a gente fala aqui do desmatamento, eu estou falando do desmatamento ilegal. Agora, nessas áreas que eu estou falando, tem desmatamento? Em serra, em duna, em mata ciliar, topo de morro, tem ou não tem? Tem. Tem por quê? Tem por falta de fiscalização, que deveria ser maior, não é? Por falta de vergonha na cara, né, dos proprietários que sabem que é crime, tá certo? Então, a impunidade leva a isso. Por mais que a gente tenha tentado melhorar a fiscalização, ela ainda não é adequada. Um dos meus objetivos como secretário do Meio Ambiente é, até o ano que vem, criar uma delegacia de crimes ambientais. No Ceará não tem. Tem a Polícia Ambiental, faz um belo trabalho. É pouca gente, mas faz um belo trabalho. Mas não tem uma delegacia de meio ambiente. Então, se alguém cometer um crime ambiental, ele vai para uma delegacia comum e, normalmente, o delegado, ele prioriza outros crimes. O roubo, o assalto, a agressão, o homicídio. O crime ambiental é o último a ser investigado. Então, é difícil punir, né? Então, a impunidade gera o crime ambiental. E, às vezes, até o sujeito não tem má vontade. Ele não conhece a lei, ou, às vezes, ele interpreta a lei. Mas isso aí é um problema dele, porque todo mundo tem que ter a obrigação de conhecer a lei, ok? Vamos para a segunda. Ok, quais são os tipos de aterro sanitário? Qual a diferença deles? Presta atenção. O Ceará tem quantos municípios? 184. Pessoal, aqui no Ceará só tem 4 aterros sanitários. 8 municípios utilizam, 2 em cada um. Aqui, por exemplo, a gente utiliza. Fortaleza utiliza o aterro sanitário. Onde? Em Caucaia. É o chamado ASMOC, Aterro Sanitário de Caucaia. Lá tem um aterro correto, se enterra o lixo. Então, o lixo que sai de Fortaleza, que sai de Caucaia, vai para esse aterro. E agora esse aterro, ele está sendo também utilizado para a produção de energia, de gás. O gás retirado de lá, não é? Ele está sendo comprado pela Cegás, que é uma empresa estatal de gás, para vender para as empresas e para as casas das pessoas. Então tem isso também. O lixo, se ele for corretamente tratado, ele pode ser utilizado para a energia, para o gás. Ok? Muito bem. O aterro sanitário, ele é mais ou menos um modelo. Ele é uma forma correta, é um trabalho de engenharia. Você vai colocando camadas, coloca o lixo e bota camada, não é, de asfalto, para não... Você coloca um tipo de material para não sair, não é,
aquele lixo de um lado para o outro. Então é bem fechado, aí você bota o lixo, faz camadas, como se fosse gavetas, não é? E ainda pode fazer canalização, como eu disse, para utilizar para gás natural. Vamos lá. No Oriente Médio, como eles conseguem suprir a demanda por água e como armazená-la? Como é que ele armazena esse recurso? Se lá também tem muita evaporação. Boa pergunta essa, hein? Pessoal, muito boa essa pergunta. Como é que no Nordeste semiárido os governos estão tentando resolver o problema da seca? Fazendo o quê? Fazendo cisterna. Existem as chamadas, olha, isso pode cair no Enem, hein? Existem as chamadas tecnologias sociais. Tecnologia da própria comunidade. Quer ver uma? Cisterna de placa. Você vai no interior hoje, quase toda casinha tem uma cisterna de placa, não tem? A água vem pelo telhado, aí se coloca uma canalização do telhado para cair dentro de uma cisterna. É a chamada cisterna de placa. É uma tecnologia social da própria comunidade, que os governos estão apoiando, e hoje é uma grande iniciativa para o abastecimento humano. E tem outras cisternas maiores também que são feitas. Mas o poço, né? Cavando poços, é uma outra forma de resolver o problema do abastecimento. Não é? As canalizações que existem, as chamadas adutoras, que ligam açudes de um para outro, tirando água de um açude para o outro, chamadas adutoras. E umas são de engate rápido, que no instante você faz, também está ajudando a resolver o problema da seca. Aqui no Nordeste, uma grande saída é a integração do São Francisco às bacias do Norte e do Nordeste, ou do Nordeste setentrional, né? Que é o Norte do Nordeste. Tem 2 canais, tem um que já chegou a Pernambuco, já está colocando água lá, e tem um canal chamado Canal Norte, que vai chegar aqui no Ceará no início do próximo ano. Também será importante para o abastecimento humano de animais das cidades e também para a agricultura irrigada. Mas não resolve o problema do Ceará todo, nem do Nordeste todo, a integração do São Francisco. É muito importante. Essa obra é fundamental, mas não resolve. É por isso que já se fala de ligar o Rio São Francisco ao Rio Tocantins, lá no norte, que ele tem muito mais água do que o Rio São Francisco. Se faria um canal de 220 quilômetros, ligando Tocantins ao São Francisco, lá na Bahia. E aí você teria muito mais água para o Rio São Francisco. Então, é uma das grandes saídas que está se pensando para o problema de abastecimento. 2 outras, que já se faz em Israel. Muito boa essa pergunta. Israel é um grande produtor agrícola no deserto. Como? Eles cavam poços profundos e eles fazem dessalinização da água. O Ceará já está pesquisando. Daqui a poucos anos, nós teremos água de dessalinização do mar. É uma tecnologia cara, por isso que ainda não foi feita. Mas já está se pesquisando maneiras mais econômicas de fazer a dessalinização. Qual é outra tecnologia? Que também já estamos, a CAGES está pesquisando, já está fazendo aí acordo com outras empresas privadas para garantir o chamado reuso. Quer ver? Qual é a área que mais cresce no Ceará? Qual é a área de maior desenvolvimento industrial do Ceará hoje? O PECEM, não é? O chamado CIP, Complexo Industrial Portuário do PECEM. Essa água que vem lá do Castanhão, vem através de canais e está indo para lá, água boa. Água que é muito mais importante para o consumo humano, para o consumo de animais. Está indo para as indústrias, ok, tem que ir água também para lá. Só que está faltando água para motivos mais nobres. Então o governo resolveu pesquisar, já está bem adiantado, para fazer o reuso. A água do esgoto de Fortaleza vai ser tratado
para ser reutilizado nas empresas do PECEM. Então, esse é o chamado reuso. No mundo desenvolvido, já se faz isso há muito tempo. E nós nunca fizemos, é um erro. Já devíamos ter feito. Estamos começando agora a estudar, daqui a pouco tempo nós teremos tanto a dessalinização do mar, como o reuso. São novas tecnologias aqui que darão uma boa solução para o problema da água. Ou faz isso, ou não vai ter mais água, né? Não tem saída. Qual a diferença entre pântano e manguezal? Essa pergunta é muito boa. Pessoal, o mangue é uma vegetação que existe no encontro do mar com o rio. A vegetação de mangue, normalmente é a vegetação de estuário, de foz dos rios ou de áreas próximas. Muita gente pensa que mangue é vegetação rasteira, lama, lodo, pântano. Tem nada a ver. O mangue tem árvores enormes. Quem conhece aqui o mangue do rio Ceará, Maranguapinho, sabe disso. Quem conhece o mangue do Cocó, vou já passar aqui um filmezinho dele, vocês vão ver que tem árvores enormes. São árvores, são plantas que utilizam também da água salgada, preciso de sal, não é? Porque elas vivem nessas áreas de estuário, onde tem presença do mar e do rio. Então, tem florestas enormes de mangue, como é o caso aqui da floresta do Cocó, que eu vou já mostrar para vocês. O pântano é aquela vegetação rasteira, aí se lameada, não é? Às vezes você até afunda ali, você tem que ter o maior cuidado para andar. É diferente do mangue, ok? Totalmente diferente. E, finalmente, é verdade que Boa essa, muito boa. É verdade que o pum das vacas é mais poluente que as indústrias e automóveis? Muito boa essa pergunta. Pessoal, o pum das vacas é um dos maiores motivos do efeito estufa. Por quê? Qual é a população do Brasil? Falei hoje no começo. Quanto? 207 milhões de habitantes hoje. Já está, nesse momento, o Brasil com 207 milhões de habitantes. Quantos países tem no mundo? 195. O Brasil se classifica em que lugar na população? Quinto, ok. Sabe quantas cabeças de gado bovino nós temos no Brasil? 230 milhões de bovinos no Brasil. É muito chifre, não é não? 230 milhões. Por isso que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil tem o segundo rebanho de bovinos do mundo, mas é o maior exportador. Por quê? Quem é o maior produtor de bovinos do mundo? Quem é o maior produtor de bovinos? É a Índia, ok? É a Índia, com um detalhe. Qual é a religião predominante na Índia? É o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião que defende a reencarnação, não é? As pessoas têm várias vidas. Não só as pessoas, como os animais. Depois do ser humano, para os hindus, qual é o animal mais nobre? O boi, a vaca. O boi é um animal sagrado na Índia. Por isso que na Índia, boa parte da população até toma o leite, mas não come carne bovina. Não se sacrifica o animal. É por isso que eles são os maiores produtores de bovinos. Mas o Brasil, que é o segundo maior produtor, é o maior exportador de carne, porque lá eles não matam, não sacrificam
os bovinos, tá claro? Então esse pum da vaca, 230 milhões soltando pum. Imagina a quantidade de gases de efeito estufa decorrentes desse pum. É verdade, é um dos grandes motivos. É o chamado gás metano. Gás metano é aquele que não é consequência do pum dos bovinos. Ok? E a última. Qual a cobertura vegetal que ocupa cerca de 70% da área do estado do Ceará e quem tem parte arbustiva, tronco retorcido, folhas pequenas e raízes profundas? Boa pergunta. Pessoal, só que aqui é mais do que isso. 86% do Ceará tem que tipo de vegetação? Caatinga, ok? 86% do Ceará é caatinga, não é? Que são essas árvores menores, são árvores que perdem as folhas no período seco, caducifólias, troncos são retorcidos, tem muito cacto, palma, não é? Ok? Mandacaru, não é? Cactáceas, não é? Nós encontramos também no semiárido. E as raízes são profundas. Por quê? Para poder passar 7, 8 meses sem água e sobreviver, as raízes são profundas, né? Tá claro? Bom, finalmente, eu vou querer... nós falamos hoje muito de bioma, né? Nós falamos muito de vegetação. Eu disse que 86% do Ceará é caatinga. Nós temos Mata Atlântica no Ceará? Temos. Na Serra de Baturité, na Chapada do Araripe, na Chapada da Ibiapaba, não é? Na Serra da Meruoca, na Serra de Uruburetama, nas chamadas serras úmidas, nós temos Mata Atlântica. E também é considerado Mata Atlântica o mangue. É também considerado Mata Atlântica a vegetação de dunas, ok? Essa vegetação de praia, de dunas, é também considerado Mata Atlântica. Ah, ok? Então, nós temos, além disso, nós temos também mangues na foz dos rios, né? Na foz do rio Pacuti, do rio Curu, do rio Jaguaribe, do rio Ceará, né? Nós temos vegetação de mangue. Professor, o senhor sabe o motivo da indústria da Índia fazerem... Sei não. Estou perguntando por que a indústria da Índia faz o cachorro ficar azul. Sei não. Alguém sabe aqui? A pergunta é o seguinte: por que as indústrias da Índia fazerem os cachorros ficarem com a cor azul? Você sabe? Por causa... Deu para ouvir aí? Vamos responder, mas eu tenho certeza que isso não vai cair no Enem, viu, pessoal? Tenho quase certeza absoluta que não cairá no Enem, apesar de ser uma pergunta importante, claro. Toda pergunta é boa e é importante, né? Ele está dizendo que... Ok. A Índia é um país com muita poluição. Por sinal, China hoje está poluindo até mais do que os Estados Unidos. Hoje o país que mais polui é a China. Por quê? Porque a China é a fábrica do mundo, né? Quase tudo que a gente compra hoje de produto industrializado é da China. Tem produtos de má e de boa qualidade. Tem bons produtos também da China. Hoje pela internet, muita gente aqui está comprando produtos da China. É a fábrica do mundo. Então é o país que mais polui no mundo. Estados Unidos polui muito ainda, principalmente porque os combustíveis fósseis são os mais utilizados na produção de energia lá, né? Mas a consciência ambiental americana aumentou muito, melhorou muito. Tem um problema. O Barack Obama era um presidente preocupado com o aquecimento global. Quem é o atual presidente? O Trump, não é?
o Trump diz que o aquecimento global não existe. Isso é uma mentira dos cientistas, dos ecologistas, né? Ele defende a indústria do petróleo, dos combustíveis fósseis, né? Então, a eleição do Trump foi um grande retrocesso para o ambientalismo no mundo. A resposta do cachorro, segundo o nosso companheiro aqui, ele diz que os cachorros tomam muita água dos rios que são poluídos e aquilo geraria a mudança na cor da pele dos cachorros. Eu nunca li sobre isso, mas estou dando aqui a resposta do companheiro. Então, eu não sei se é isso mesmo, mas aqui estou acreditando na versão dele, ok? Bom, pessoal, finalmente, eu queria mostrar para vocês, vocês devem ter acompanhado, alguns de vocês aqui conhecem, mas a maioria do povo de Fortaleza e da área metropolitana não conhece o Rio Cocó. O Rio Cocó, ele tem 45 quilômetros, é um rio pequeno. Ele nasce ali na Serra da Aratanha, ali em Pacatuba. Aí ele vem, passa ali por Maracanaú, sai de Pacatuba, passa por Maracanaú, não é? Ele entra em Fortaleza. Em Fortaleza, ele tem 25 quilômetros. Há 40 anos, vem se lutando para a criação do Parque do Cocó. Ele nunca foi regulamentado. Já houve várias leis, mas nunca tinha se regulamentado, criado para valer o parque. E recentemente o governador Camilo Santana regulamentou o parque. Então o parque tem 1.571 hectares. É como se fosse 1.571 campos de futebol. Ele começa lá no Anel Viário, na fronteira com Maracanaú, pega esses 20 quilômetros, 25 quilômetros de Rio Cocó e Fortaleza, preserva o rio, preserva toda essa floresta, essa mata ciliar, não é? Do Rio Cocó, e está sendo feito agora um concurso de ideias. Até o final do ano, arquitetos do Brasil inteiro estão dando ideias para a gente criar equipamentos de cultura, de esporte, de educação ambiental, de contemplação, não é? De entretenimento, de lazer, nas áreas degradadas, onde já está degradado no Parque do Cocó. Então, isso vai ser muito importante para a cidade, vai beneficiar 15 bairros de Fortaleza, não é? Desde Maracanaú até a foz do Rio Cocó, que é na fronteira da Cacipesca, ali da Praia do Futuro, com a Sabiaguaba. Então, é algo muito importante para todos nós, foi uma grande conquista da sociedade, a sociedade conquistou, lutou e conquistou, e eu vou pedir agora, são 2 minutos, só para vocês terem uma ideia da importância da preservação ambiental na prática, né? Aqui a criação do Parque Cocó. Pode colocar. Estas e outras espécies da fauna e flora agora têm um lugar maior e melhor para viver. O governo do Ceará, após uma luta de 40 anos, acaba de realizar uma conquista histórica para os cearenses e principalmente para o nosso meio ambiente: a regulamentação do Parque do Cocó. Mas afinal, o que isso representa? Qual é a dimensão dessa conquista? Para você ter uma ideia, o Parque do Cocó passa a ser oficialmente o maior parque natural urbano do Norte e Nordeste. Com uma área delimitada de 1.571 hectares, o que equivale a mais de 1.500 campos de futebol. E o que também é fundamental, o Parque do Cocó passa a existir de fato e de direito, o que significa que toda a sua natureza estará mais bem protegida por meio de medidas e ações de conservação e novas alternativas de preservação de sua fauna e flora.
Por meio da regulamentação do Parque do Cocó, o governo do Ceará cria as condições para o equilíbrio ecológico necessário à preservação do meio ambiente e à garantia de mais qualidade de vida a muitas gerações de cearenses. A partir de agora, o Parque do Cocó torna-se oficialmente um santuário da natureza e um patrimônio de todos. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Legal, né não? É muito importante que a gente, primeiro, lute para que o que foi conquistado agora, que foi a regulamentação do parque, possa beneficiar os animais que estão aí, não é? A vida que está aí, a vegetação que está aí e a criação de equipamentos para que a gente possa utilizar o parque. As trilhas, quadras de esporte, de lazer, de skate, não é? Enfim, espaço para educação ambiental. Ou seja, nós temos que criar esse sentimento de pertencimento. A gente tem que brigar por esse parque, a gente tem que lutar por ele, não é? Continuar lutando por ele. Não é só ter conquistado o parque, não é? Porque a gente já viu que existem as leis e as leis são desobedecidas. A gente que continua fazendo crime ambiental, mesmo, não sei se vocês estão acompanhando agora, em nível nacional, o governo federal, ele está diminuindo os parques para ter utilização econômica dos parques, o que é um absurdo, não é? Então nós temos que lutar e ter esse grau de pertencimento do parque. Bom, tem uma pergunta aqui que me foi feita, interessante. A pergunta dele é o seguinte: a hidrelétrica, ela é uma energia poluidora? Não. O que é que polui, o que é que gera o gás de efeito estufa? O que é? É os elementos químicos que são jogados para o ar, né? É o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, é o enxofre, são elementos químicos os mais diversos, né? Que são jogados para o ar. A hidrelétrica, ela não é responsável por gás de efeito estufa. A hidrelétrica gera algum tipo de problema ambiental? Gera. Qual é o problema da hidrelétrica? É porque para você ter uma hidrelétrica, você tem que criar grandes lagos, represar água. Se você for represar água, o que é que vai acontecer com a vegetação? Vai ficar embaixo, não vai? Então, isso aí é um problema, não é? Para a vegetação e para a população. Muitas vezes, comunidades tradicionais, indígenas, às vezes tem que sair daquele local porque ali vai ser uma represa. Sobretudo na região norte da Amazônia, isso está acontecendo agora na hidrelétrica de Belo Monte. Teve que expulsar gente de lá porque é uma represa enorme. Lá no Rio Madeira, Belo Monte é no Rio Xingu. Lá no Rio Madeira, não é? Você tem 2 hidrelétricas que estão sendo criadas no Rio Madeira e lá você está tendo a água que vai invadir, vai ficar em cima daquela vegetação. Isso é um problema. Então tem que retirar os animais, tirar as pessoas daquela área. Então isso é um problema ambiental. Por isso que o ideal é você utilizar as chamadas energias alternativas, que é o quê? A solar, a eólica, energia das marés, biomassa, não é? Para a produção de energia. São as melhores para usar eletricidade. A hidrelétrica, ela tem essa vantagem. Ela não é fóssil, né? Ela não joga elementos químicos para a atmosfera. Alguém pode me perguntar, dá para hoje o Brasil deixar de ter termoelétrica? Eu sonho com um dia que a gente não tenha termoelétrica, porque a termoelétrica ela usa normalmente o gás para produzir eletricidade, e aí vai jogar gás de efeito estufa para a atmosfera. Às vezes se usa até carvão. O ideal é não usar. Mas hoje, como as hidrelétricas diminuíram a sua produção, por causa da falta d'água, da falta de chuva, tem menos água. Então, o que é que aí vai ter que fazer? Se não tem energia de hidrelétrica, você é obrigado a usar a termoelétrica. Aqui no Ceará nós estamos utilizando a termoelétrica. Você pode ver que a conta da sua casa vem agora com a bandeira vermelha. Por quê? Porque quando tem pouca água na hidrelétrica,
você aciona a termoelétrica. A termoelétrica não fica ligada o ano inteiro, não. Só se liga a termoelétrica se não houver energia de hidrelétrica suficiente. Agora, na hora que você tiver mais usina eólica, mais usina solar, você vai deixar de usar a termoelétrica. É isso que nós temos que investir. Temos que trabalhar para ter cada vez mais usinas solares e usinas eólicas. Ok? Alguma pergunta mais? Tudo bem? Ficou legal? Então, tem algum problema desse gabarito aqui, viu? Tá, tem um problema, porque ela realmente ela não joga gases. É a A, né? Certo? Perguntas? Ficou legal? Beleza? Pessoal, adorei estar com vocês. Boa sorte. E no próximo semestre a gente se encontra na universidade. Abraço.